pouquinho séria aqui, né? Eu vim contar uma coisa. Me abrir com vocês. Uma coisa que eu já passei. Eu sou evangélica, né? Então, eu sou cristã, sou mulher de Deus. E, gente, é aviso para os pais, então, crianças saiam, tá bom? Não expulsando vocês dos meus vídeos, quem assiste assim. Não expulsando, mas é um aviso mais para os pais, então eu já vou botar também quando eu lançar o vídeo que não é conteúdo para criança. Porque eu posso ser banida também do coisa, eu posso ser expulsa ou cancelarem o meu vídeo. Então eu vim contar pra vocês que... uma coisa que eu já passei, eu acho que alguns passam com os filhos, adolescentes, ou até mulheres ou esposas que sofrem com o marido desse jeito. É assim, gente. Acho que você conhece a tal da... Acho que vocês conhecem, né? Acho que vocês conhecem esse tal desses vídeos. Então, é assim. Eu comecei... Eu acho que assisti... Eu tô meio receosa pra contar isso pra você, porque é na internet, então eu tô confiando em vocês, tá, gente? Por favor. Eu nunca me abri pra ninguém. Nunca abri. Eu nunca abri. E, gente, uma coisa que eu passei, não. De vez em quando eu passo por isso. E aí você, nossa, que nojo. Que credo, não sei o que, não sei o que. Vocês podem me criticar à vontade. Olha, o comentário tá aí pra vocês falar à vontade. Mas deixa eu explicar primeiro. É o seguinte. Eu comecei a assistir quando eu tinha os meus 12, 11 anos. Não. Ai, calma, peraí, gente. Desculpa. Tô nervosa. Não, se eu não me engano, eu não sei se foi com essa idade ou com um pouquinho mais. Mas eu já conhecia. Então foi assim. Primeiramente, não foi isso que aconteceu. Vou contar um pouquinho desde o início, vai ficar um pouco longo o vídeo. Aí eu vou tentar cortar uns poucos. Cortar, ou tipo assim, eu vou lançar ele completo, gente. Mas vai ficar longo. Então, assim, é o seguinte. Antes disso, eu acho que foi o seguinte. Eu tinha meus 11 para 12. E eu comecei a conversar com um rapaz. Tá? Um rapaz. Só que, assim, eu sempre, assim, gente, toda criança fez isso. E eu já era mocinha, tá bom? Isso aí eu acho que eu posso falar. Espero que não me cancelem. Eu era mocinha já. Você já sabe quem é. Mãe já sabe o que é isso. Hoje eu tenho meus 15 para 16 anos. Vou fazer 16 nesse ano de 2006. E assim, gente. Digamos que eu tenho meus 11 para 12. Mas eu com 11 e para 12 foi na escola ainda. Então... eu comecei a conversar com esse rapaz. Comecei a conversar com esse rapaz e tudo e tal. Só que toda criança acho que já fez isso, mentiu idade, né? Quando eu tinha 11 para 12, eu ainda tinha 11. Faltava um pouco de tempo para fazer, faltava bastante tempo. E eu sempre mentia. E comecei a mentir, comecei a mentir a idade com 11. Foi pra um rapaz, acho que de... Ai, gente, não foi, digamos, não sei se nem foi um rapaz, mas foi um pouco mais que um rapaz, digamos assim, que foi um homem. Eu não me lembro muito bem, que já faz um tempinho. Deixa eu ver. Faz 4 anos. 4 anos que eu já fiz isso e vocês vão entender ao longo do tempo que eu tô um pouco nervosa, porque é bem difícil abrir essas coisas pra vocês, porque assim, olha, meus pais eles já ficaram sabendo de algumas coisas, então vocês vão entender um pouquinho. Digamos assim, eu comecei a conversar e tal. E vocês sabem como é que são essas pessoas de internet, gente? Essas crianças, tipo assim, digamos que vocês sabem como é que é. E sim, eu mais ou menos sabia o que estava fazendo. Eu sabia que era errado. Eu sabia que era errado fazer isso. Sabia. Só que, tipo assim, galera, eu sempre, digamos, não sou excluída da família, mas, tipo assim, eu sempre acho, na minha cabeça,
mas eu acho que eu sou um pouquinho afastadinha, assim, sabe? Às vezes eu mesmo me afasto, porque eu não gosto muito de socializar, eu não gosto de socializar, gente, tenho poucos amigos, desculpa falar isso pra vocês, mas eu tenho realmente bem poucos amigos. Não é pra ganhar fama aqui no YouTube, que eu não tô contando isso de graça, né? E também não vale nada isso aqui, não é pago esse vídeo, não. Mas eu tô contando porque eu confio muito em vocês. Desculpa porque eu tô aqui em Porto Alegre, em Bela Torres, e acabei e a janela tá aberta. Eu tô contando isso porque meu pai tá trabalhando e minha mãe tá lá em Laguna. E eu tô um pouquinho a sós em casa, tô a sós, não tem ninguém. Aí eu tô contando. Aí, voltando pro foco aí do vídeo, né? E nisso, gente, digamos assim, que eu parei onde? Ah, tá, foi, tá. Lembrei, desculpa aí. Tô nervosa. Desculpa pra vocês se eu interromper um pouco a fala. Vou gaguejar. Eu comecei a conversar com esse rapaz e eu acho que ele tinha uns seus 19 pra 20 anos. 20 e poucos anos. Comecei num site de namoro. Porque eu sempre fazia isso, gente. Eu sempre adorava conversar. Só que, tipo assim, a conversa assim, era pra. Eu sempre achava, às vezes, crianças. Não crianças, mas, tipo assim, crianças de 13, 14 anos. Aí você me disse, nossa, como é que faz isso num site de namoro se o site era de 18 anos? Gente, toda criança mente idade. E tem site que, tipo assim, não especifica muito, sabe? Tipo, te pede a idade e você. Eu tô mexendo nisso aqui, desculpa. Que te pede a idade e simplesmente você lá vai, tipo, tenho 18 anos, nasci em 1900 e não sei o que, pra compativar a idade do site e deu, acabou, tu entra no site, faz o que tu quiser. Era assim. E nisso eu encontrava, assim, crianças, meninas, assim, gente, só que esses meninos também só pela misericórdia também, né? Porque não era amigos, era mais, muita malícia. E, assim, pra 13, 15 anos, 16, 19 anos, gente, já era, por mais que sejam jovens, já eram homens dos 16, dos 13, assim, já tinham um seus desenvolvimento, né? Já tinha, vocês acham que querem, eu acho que vocês entendem o que eu tô falando. Eu não vou especificar aqui no YouTube, porque mesmo que eu não seja pequena, tipo, pode me cancelar, tá? Então aí eu vou falar, tipo, meio que em mímica. Entendeu? Tipo, eu vou falar a palavra, só que eu não vou soltar no ar, sabe? Vocês vão falar sobre aqui na minha boca, acho que vocês vão entender. E acho que tá. Aí nisso, ok. Ele já tem malícia, assim, gente. Todo menino assim já tem malícia. Todo menino se descobre. Todo menino faz qualquer coisa. Todo mundo, acho que todo o garoto, assim, digamos que eles, acho que vocês entendem o que eu tô falando. Todo garoto se descobre, né? Tem, assim, uma certa coisa, digamos que dos seus três já, puberdade. Acho que vocês me entendem. Não me cancela, por favor, YouTube. Puberdade. Já comecei a descobrir algumas coisas, então aí é assim, né? Não vou entrar muito em detalhes. Aí já tinha malícia assim, só que nisso, ok. Eu comecei a conversar. Aí eu comecei a conversar, papo vem, papo vai, ok. Nisso, papo vem, papo vai, a gente conversou. E ali eu achava, nossa, ele é simpático, ele é educado. Gente, é o garoto dos meus sonhos, os príncipes de quando eu quiser casar. Gente, do outro lado do mundo, que eu não sabia de onde ele vinha. E, ok, aí nisso, simplesmente, eu com papo vai, papo vem, e ele começa meio que, tipo, sabe? Eu acho que vocês não conhecem esse aplicativo, não sei se vocês conhecem. Além do site de namoro, eu baixava outros aplicativos, tipo assim, Zange. Eu acho que vocês não sei conhecem, vocês conhecem, gente. Eu não tô indicando essas coisas pros seus filhos, tá bom? Eu tô dando um aviso para quem passa isso com adolescente, pra mãe que desconfia, pra mãe que tem ainda mais meninas. Porque meninas, ok, tipo assim, meninas também é perigoso, gente, mas é mais, tipo assim, preocupação com mãe e com meninas. Porque, tipo assim, menina é aquela coisa, né? Adolescente ali, 13, 11, 12 aninhos, vai querer já fazer alguma coisa, gente. Menina é assim, menina não vai ficar parada pra sempre. Digamos que vai que, mãe, eu já tenho 12, 13 aninhos, aí já começa a ter um sentimentozinho ali, aquela paixãozinha besta. Que eu falo besta pra mim, mas desculpa mãe, tá bom? E ok, aí tá, aí o papo vem, papo vai e ele me pede vídeo.
né? Pede vídeos, tá? Os vídeos que eu acho que vocês já sabem o que eu não vou especificar. Vídeos, acho que vocês entenderam, né? Se não entenderam, vocês voltam o vídeo, que eu não vou falar de novo. É isso, gente. E então... E nisso, eu mandei, inocentemente. Eu sabia que tava fazendo errado. Mas eu falei, nossa, ele é simpático. E, gente, além disso, todo homem, todo menino, todo rapaz, todo homem sabe enganar. Peraí. Ai, foi. Desculpa, tá? É assim, minha realidade. E todo o homem, ele sabe enganar. Não todo enganar assim, não de enganar, gente, mas eu também faço mentir. Sabe aquelas palavras amorosas, que ainda mais pra uma criança de 11, 12 anos, gente, é muito fácil de, tipo, de aí tu manda qualquer coisa. E, gente, era muito perigoso. Eu também, assim, era perigoso, porque eu também tinha um certo medo de ser espalhado. E já aconteceu também comigo, mas isso aí talvez eu conte aqui ou talvez eu conte em outro vídeo. Aí nisso, eu mandei os vídeos e falei de novo, acho que vocês entenderam, não vou falar mais. Eu mandei os vídeos e tal, e baixei esse aplicativo. Aí ele me perguntou assim, você tem Zange? É um aplicativozinho que eu não vou indicar pra ninguém, eu não indico pra ninguém. Quem tiver mais de 18 anos, aí tudo bem. Mas eu não tenho 18 anos e eu não indico porque eu tô dando aviso para os pais que têm adolescentes ou crianças que têm, assim, gente, era um vício. E eu vou contar pra vocês como surgiu esse vício. Ok, começou assim. E nisso, ok. Mandei os vídeos. E... Gente, eu tô nervosa, desculpa. Mandei os vídeos. E nisso... Eu mandei inocentemente. E ok, e isso foi. A gente conversou, ok. Na primeira vez que eu acho que eu deixei... Não sei o que eu fui fazer. Eu fui pra escola. E eu botei senha nos aplicativos. E o celular não era... Gente, eu era tão burra. Não burra assim, porque, nossa, cara, eu era pra fazer bem feito. Não. Porque eu sabia o que eu tava fazendo. Mas naquela época eu pensava assim, nossa, gente, eu ainda fiquei assim, ó. Eu fiquei com medo, tá? Porque eu falei, nossa, eu fui burra de botar senha nos aplicativos. Eu fui burra de botar a senha do meu aniversário no aplicativo. Só que eu botei, tipo, Francine 2010, esse é meu nome. Tá? Não indico nada isso pra vocês, é só um aviso. Lembrando, tá? Vai estar no título do vídeo quando lançar isso aqui. Início, ok, eu fiz e aí início, ok. Gente, eu voltei normalmente, tava um silêncio, só que aí o meu pai tinha deixado o celular, porque minha mãe já tava desconfiando. Porque, olha, eu vou contar umas coisas, mas eu vou falar em mímica, como eu falei pra vocês, porque tem coisas que eu não vou poder falar. Digamos assim, ó, eles me pediam vídeos assim e tal, e minha mãe, por exemplo, tava fazendo almoço. E eu tava no quarto, e nisso eu tirava. Entendeu? Eu tirava a minha e ficava, entendeu? Dentro do quarto e mandava. Só que aí tá, um dia minha mãe me chamou e eu meio que abria a frestinha da porta. Eu falei, oi mãe, aí tá, aí nisso ela já logo me perguntou de cara, tu não tá espelhando, gente, tu não está dentro do quarto aí não se mostrando pra alguém, né? Aí eu falei, não, jamais, desculpa editor. Aí nisso eu falei, não, mãe. Só que ela já começou a desconfiar porque eu ficava muito dentro do quarto. Eu ficava muito dentro do quarto e eu quase não queria comer. Eu ficava dentro do quarto e eu comia muito rápido. Ia dentro do quarto, fazia as coisas. E tipo assim, era assim a rotina. Eu comia dentro do quarto, ia pra escola, fazia, entendeu? Tipo assim, quase ninguém descobria. Eu, gente, ali na minha cabeça assim, gente, eu sou uma gênia, eu sou bem esperta. Burra, eu fui burra. Burra de fazer essas coisas. Bem burra, porque olha, me arrependi muito. E até hoje eu tô me arrependendo. Aí nisso, ok. Aí é o seguinte, galerinha. Nisso, papo vem pra ver, eles descobrem. Só que eu pensei assim, nossa, eles descobriram as conversas.
Eles descobriram algumas conversas, que algumas estavam, as mais piores estavam, as conversas estavam arquivadas. E eu pensei que eles iam fazer assim, nossa, ela tem sentimentozinho pro rapaz e tal, tá conversando. Só que, gente, o meu irmão, ele recuperou todas as fotos e vídeos. Entendeu? E nisso, quando, assim, eu passo meses sem o telefone. Fiquei meses. Porque, assim, na minha cabeça, eu realmente fiz errado. E começou. Fiquei meses sem telefone, meus pais tiraram o celular e tal. Só que, tipo assim, gente, o meu pai é aquela pessoa que fica chateada sentimentalmente. Todo pai ia ficar chateado. Só que tem pais, assim, que ficam mais com raiva, assim, tipo, ou não descontar nos filhos, mas tipo assim, nossa, com raiva, os olhos, sabe, tipo, de não conversar. O meu pai, ele ficou chateado. E realmente, o meu pai também não conversou. O meu pai é esse tipo de pessoa também. Ele não conversou comigo. Não conversava comigo. E era uma coisa que doía. Mas eu vou contar tudo pra vocês. Era uma coisa que doía muito, galera. E o que acontecia? Simplesmente, meu pai ficou meses assim sem falar. E qualquer coisinha que eu falava pra minha mãe normalmente, ela jogava tudo na minha cara. E, tipo assim, às vezes eu achava errado. Até hoje eu acho assim, tipo, achava errado porque eu realmente estava muito arrependida. Mas eu vou contar ao longo do vídeo o que eu fiz além disso. Foi um bafafá isso aí, tá, gente? Mas foi isso na minha família mesmo. Acontece que o quê? Não na minha família, porque tem gente que sabe. Não de tudo isso, mas tem gente que das conversas. Mas não de fotos, essas coisas, tá, galerinha? Lembrando disso. Aí o que aconteceu? Simplesmente ela jogava tudo na minha cara, tá? Meu irmão jogava na minha cara. Meu pai jogava. Não meu pai, mas meu pai nunca jogou certa coisa na minha cara. Mas minha mãe jogava. Jogava muito. Ainda mais que a gente é muito. Desculpa, gaguejar, tô nervosa. A gente é muito de brigar. A gente briga demais, discute. E eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa que não sabe receber crítica. Eu sou uma pessoa. Eu falo mesmo, tá? Eu sou toda errada mesmo. Eu sou uma pessoa que não sabe receber crítica, eu sou uma pessoa que briga mesmo, eu sou uma pessoa que baixa boca e machuca com palavras. Eu machuco mais com palavras do que de soco aqui mesmo. Tá? Eu quase nunca bati, gente, mas eu vou contar pra vocês uma história em outro vídeo. Eu machuco muito palavra. E a minha mãe, ela é daquela de chorar calada, ela não chora na frente. Às vezes, assim, às vezes eu pego ela assim chorando, mas eu quase não ligo. Aí você diz, nossa, mas tu tem um sentimento de pedra, você é uma filha, meu Deus, você é uma filha, gente, você é uma maravilhosa de uma filha. Eu não sou uma maravilhosa de uma filha. Não sou. Não sou. Uma filha maravilhosa. Gente, que isso, meu cabelo? Ah, tá. Eu tô descontraindo porque eu tô nervosa de contar isso. Eu sou uma pessoa quase toda errada, gente. E muitas coisas eu tenho que contar pra vocês ainda. E nisso, ok. Ela jogava muito na minha cara e ela era muito de eu machucando com palavra. Digamos. Gente, eu chamo de tudo, porque quando eu tô nervosa, eu não ligo pra nada. Eu mando tomar. Sabe? Eu mando pra aqueles lugares e eu sei que. Nossa. Vocês vão assim, nossa, eu não vou assistir seu vídeo, porque se eu chegar até aqui e ver você falar isso com uma mãe dela. Gente, desculpa, mas tem adolescente que é assim. Não é só eu, tem adolescente que é bem pior que eu, que avança mesmo. Eu nunca avancei. Não me lembro. Mas a história é para outro vídeo. Mas eu não me lembro e eu acho que nunca avancei. Não, que a gente já avancei. De soco não, credo, misericórdia. E até eu me interno CAPS, se for assim. E tá. E nisso, que aconteceu isso, eu coisou certinho, né? Tá? Ah, não, gente. Aí tá. Aí nisso, ela sempre jogava tudo na minha cara, jogou muita coisa na minha cara. Qualquer coisa que falava, ela jogava, não sei o que, ficava mostrando pra homem dentro do quarto. Ah, não sei o que, não sei o que tu fica se mostrando pra um monte
de macho, de um monte de não sei o que. Mano, do vídeo. Dentro do quarto. Aí nisso, gente, eu machucava assim, porque eu era daquela de chorar também, machucava, mas eu era muito difícil de machucar. Gente, eu era muito. Antigamente eu era sensível, nessa época assim eu era bem sensível, eu chorava mesmo. Mas agora assim eu quase não choro. Digamos, nossa, mas meu Deus, era pra fazer o contrário, pra se arrepender. Gente, me arrependo, mas eu tô sendo super sincera, tá? Eu não tô mentindo, eu sou esse tipo de pessoa. E tipo assim, gente, digamos que eu sou esse tipo de pessoa, né? E tipo assim, ela sempre jogou tudo na minha cara, jogava tudo na minha cara e tal. E tá, aí nisso passou. Passou e eu fiz meus 13 anos. 12? 12 ou 13? 12 pra 13. Tava quase pros 12 pra 13. 13 anos, isso. Durou. Ô, que é isso? Que linguajar. Que português, na verdade. Tô nervosa, desculpa, gente. E nisso, ok. De boa. De boa nada, né? Mas ok. Nisso tá tudo bem. Que eu já fiz coisa pior. Ok, nisso eu tava para 12 para 13, eu conheci um rapaz de 15 anos. Que realmente eu acho que nem tinha 15 anos, gente, porque ele tinha, tipo assim, eu não vou falar detalhes, mas tipo assim, ele meio que ele era muito, digamos assim, tipo assim, o rosto era tipo, o rosto, ele não tinha rosto perfil. Nisso era no Instagram, Instagram, eu acho que era isso. Aí o que acontecia? Era tipo assim, belezinha, e a foto assim, ó. Tipo assim, sabe? E sem camisa, sabe? Não, e tipo assim, em todas as chamadas de vídeo, quem me mostrava era eu. Falava, conversava. E ele era muito, tipo assim, gente, não julgando pessoas aí, mas ele era muito controlador, tipo assim, era muito daquele tipo que falava assim, malícia, essas coisas. Era muito daquele, não sei o que, se mostra, não sei o que, faz sim pra mim, não sei o que, pra eu ver que não sei o que. E eu nunca fiz. Até o tempo que eu comecei a fazer, porque eu não queria perder. Aí nisso, aí tá, aí nisso eu andava pelo quarto enquanto chamava de vídeo, eu andava de. Acho que vocês entenderam, né? Pelo quarto, até vezes de dentro do quarto. Ou até debaixo do cobertor, claro. Ou até assim, né, do quarto, gente, era. Aí nisso aqui. Mas ele nunca mostrou nada. Nada. Mas tu quer que ele mostre? Mostrou, já mostrou. Ele mostrou pra mim. Só que nunca mostrou o rosto. E eu vi pouco o rosto dele, muito, que ele era muito escuro. Lembro que ele não mostrava, não era luz. Se mostrava luz, ele virava a câmera e mostrava o quarto, mas não mostrava ele. E tipo assim, eu sei que ele era moreno, tal, tinha até barba, assim, jogava numa coisa, banda, assim. E eu acho que ele não tinha realmente 18, 18 não. Era jovem, digamos eu, igual 15 anos, né? Digamos que era 15 anos. Não cancela o YouTube. Tô coçando só o colo aqui, tá? Não tá aparecendo nada. Gente, eu tô falando isso pra o YouTube não me cancelar. E nisso, ok, galerinha. Nisso acontecer porque passou esse tempo. Vou resumir aqui porque senão vai ficar muito longo. Já tá com 24 minutos. 24 minutos e 17 segundos agora. 18, 19 agora. Passou esse tempo, ok. Aí nisso, gente, a última coisa que eu fiz, se eu não me engano, esse ano não, em 2005, ano passado, foi conversar com um garoto, acho que em tal, não, gente, eu não vou dar, acho que nome, pode me processar. Né? Eu não sei se ele é desse país, mas eu falo mímica.
Acho que vocês entenderam, porque eu soltei o E aí. Agora vocês que se virem pra saber. E era muito, tipo assim, começou legal. Começou a conversa top. Aí comecei com verdade desafio. E eu nunca gostei de jogar. Gente, eu nunca gosto de jogar essa porcaria de verdade desafio nas brincadeiras. Por isso que eu sou excluída assim, ó. Eu não gosto de essas pessoas, gostam. Meus amigos, a maioria dos meus amigos são assim, gostam de jogar verdade desafio com essas polêmicas, sabe? Com vídeos mais de 18, pra não falar outra coisa. Entendeu? Tipo, eu acho que você entendeu. E nisso, ok. Aí nisso ele me pedia, aí eu recusava, aí ele pedia, e aí aconteceu o que, gente? Aconteceu que, tipo, minha mãe tava dormindo. Mas eu fui assim, na minha cabeça antes, quando eu tinha os meus 13 pra 14, 12 pra 13, na minha cabeça eu fui muito boa, por quê? Porque a minha conta tava conectada no celular da minha mãe. Aí eu falei, ela tá dormindo, eu não vai olhar o Instagram, imagina. Aconteceu, meu pai tava trabalhando. Aconteceu o que aconteceu. Aconteceu o que aconteceu, do que aconteceu, que eu fiz o vídeo, né? Tipo assim, ele pediu, não sei o que, eu falei, minha mãe tá dormindo, espera um pouco. Aí deu meia-noite e pouco, 1 hora da manhã, minha mãe tava acordada. E eu me toquei lá na minha cabeça antes, eu falei, sou burra, porque eu deve estar acordada, mas eu mandei. Eu tava com um pijama branco, eu lembro que eu estava com um pijama branco. E ele mostrou a parte dele pra mim, né? E nisso ele pediu, tava coisando e tal, e aí aconteceu que eu mandei. O vídeo eu acho que vocês entenderam. Não vou falar de novo. Perigoso até eu me cancelar mesmo falando por mímica, tá, gente? Eu vou cortar algumas partes se eu escutei alguma coisa que eu falei em voz alta. E nisso, ok. Nisso, eu fiz tal certinho. E nisso, meu pai chegou. E eu pensei que a minha não ia nada. Minha mãe, tipo assim, não, minha mãe não tá acordada. Aconteceu que quando ela chegou, eles estavam conversando, estavam tocando no meu nome e aconteceu o que ela falou, porque ela viu o vídeo. E até hoje tá na galeria dela. Mas aí você fala, não, nossa, não, gente, jamais, eu excluí. Até hoje tava na galeria dela, mas eu excluí porque aí ela relembra e fica chato, galera, fica horrível isso aí. E, gente, lembrando, como eu sou evangélica, eu sou batizada, eu me batizei. Antes eu fazia bastante isso, eu vou contar pra vocês já, certinho. Muito. E nisso eu me batizei 2005, ano passado. Eu batizei e acontece que agora eles pensam que eu não faço mais nada. Gente, calma, não me julga, por favor. Eu choro se alguém me hatear aqui. Por favor, deixa eu explicar. Acontece que... Ok, vou resumir bem bastante partes, porque não vai dar tudo aqui. Vai ficar muito longo. Tempo vai, tempo vai. Tempo vai, tempo vem. Me batizei, tomo ceia. Santa Ceia. Acontece que eu criei um vício. Vício e entendeu? Antes de você me criticar, jogar um monte de gente, porque vai ter... Gente, se tiver like ou visualização nesse vídeo, no comentário, eu duvido que não vai ter ninguém aqui pra me julgar. Porque vai ter bastante gente. Vai. E galera, acontece que eu tenho um vício, sim, acho que desde os 13 para 14 anos. Eu comecei a descobrir vídeos mais 18, para não falar. Esses vídeos eu descobri e eu comecei. Só que eu comecei só assistindo, gente. Esses tais vídeos. Eu comecei assistindo. Só que, como eu já me toquei muito, desculpa, foi mal. Avisos para os pais. Saiam as crianças, pelo amor de Deus. Como é aviso? Como eu já me... Muito. Enquanto eu mandava vídeos assim,
pra eles, pros meninos, somos rapazes. Até eu acho que velho foi, não foi. Não, velho não foi. Lembro que foi de 30 pra menos. Eu acho, gente, desculpa, eu tô rindo de nervosa, porque se eu não rir eu choro, porque eu vou chorar demais. Eu acho que se eu não chorar aqui, eu acho que é um milagre. Eu tô rindo super de nervosa, não rindo porque eu tô feliz, tô rindo porque eu tô nervosa mesmo. E eu criei esse vício, ok, aí nisso eu criei e fui assistindo. E sempre fiz tudo baixo, tudo alto, embaixo do pano quente. Embaixo do pano frio que se tornou quente, eu acho que é assim. Embaixo do quente que se tornou frio, embaixo do quente que se, não, acho que embaixo do quente, eu achei, gente, eu me decidi já tá embaixo do quente que se tornou frio, que foi descoberto. Não, e do baixo do frio que se tornou quente, que foi estampado e vum, tá? Aconteceu tudo. Eu não fiz esse sinal, vocês não pensam essas coisas, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é como se eu tivesse, digamos, tipo assim, todo debaixo de uma capa. E agora, foi descoberta. Realmente foi descoberta. Porque eu comecei a muito alto. Meu Deus, eu tô com muita vergonha de contar esse vídeo, cara. Por isso que eu tô nervosa, olhando pra vários cantos. E nisso na primeira vez, minha mãe escutou. E eu, bem boba palhaça, fui lá pedir uma escova, porque depois de terminar ali, tomei banho. E fui pedir, só que ela escutou. E nisso ela começou, que não sei o que não sei o que, tô aprendendo essas coisas, já tá citou. Essas coisas pra esses homens, entendeu? Esses vídeos por... Entendeu? Não vou falar o resto porque eu acho que eu já falei até demais. Esses vídeos mais 18. E nisso aconteceu o que aconteceu? Aconteceu que simplesmente ela descobriu, e nisso que ela descobriu eu comecei a fazer direto. E ela já sabia o que eu tava fazendo, porque ela me falava. Ela falou assim, vê se pelo menos para com essa... Dentro do quarto que dá pra escutar. E várias vezes meu irmão me pegou dentro do quarto. E a minha trabalhar, depois de um tempo eu comecei a trabalhar. Depois desse tempo eu comecei a trabalhar, eu fiz muito mesmo. Gente, era uma coisa que dava tédio. Era uma coisa, gente, é uma coisa que dá, olha, meu Deus. Depois a gente tem detalhes. E assim tá. Aí nisso, o meu irmão começou a coisar, me mandava coisa. Mas pegava até conversa de vez em quando de outros homens, assim, sabe? Eu sentia um vício, era um vício que eu não sabia controlar. Aí nisso aqui, parei. Depois me batei esse ano, depois de tudo que aconteceu, foi pra esse ano de 2025, me batei e agora tem o ano de 2026, ano passado, batei. E gente, e agora eu entro nesse título. Galera, é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. Porque nunca que eu vou recomendar um negócio... Gente, é mal de falar, mas é uma coisa que, olha, não façam isso, por favor. E pais que estão aqui, que talvez estejam escutando, que até vejam esse vídeo, eu não sei. Mas, gente, vê o que seus filhos estão fazendo na internet. Pelo menos se eles tiverem Instagram, ainda mais adolescentes meninas, de 11 pra 12 anos. Tem muita... Gente, eu não tô falando que vocês, assim, sabe? Como eu posso dizer? Não tô falando, tipo assim, não tô julgando vocês, porque todo mundo passa, quase todo mundo passa por uma coisa, por um vício desse, gente. É uma coisa que se tu descobre, tu faz. É uma coisa, é um vício que tu não consegue controlar. E aí eu te digo, gente, dá cansaço. Cansa muito, porque eu cansava. Eu ficava só dentro do quarto, eu ficava cansada. E era um ciclo assim que, olha, e até hoje eu faço. E, gente, não me julga muito, por favor. E por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu quero realmente parar com isso. E eu tô parando aos poucos. E não me julga porque, gente, é difícil.
é bem difícil, tá? Bem difícil parar com um vício desse. Porque se tu vê uma vez, tu continua vendo. E dá aquele... E aí tu continua vendo. E, gente, lembrando, quando a primeira vez que eu fiz, entendeu? Eu perdi a minha fazendo isso. E hoje eu falo, é horrível. E é muito ruim. E ainda mais porque, galera, o meu sonho, por mais que eu pareça que não tenho cara, mas meu sonho é casar. Toda menina assim, meu sonho é casar, ter filhos. E assim, eu perdi. Eu sei que eu perdi. Eu sei porque na primeira vez que eu fiz, e eu pesquiso muito sobre essas coisas. Não essas coisas que eu tô parando, mas muito assim sobre esses sintomas. E quando eu perdi, eu não sabia se eu tinha perdido. Mas realmente eu perdi a minha fazendo mim do. E nisso, eu digo pra vocês, é ruim, cansa, porque eu parava de ir pra escola. Eu cansava de ir pra escola. Gente, eu não sabia o que era aquilo, era um tédio. Era uma coisa que eu chegava, tipo assim, eu tava na escola, eu ia pro banheiro. Não diga que eu fazia, nossa, eu criava coisas na minha cabeça. Hoje eu não faço mais isso, graças a Deus, mas ainda faço de vez em quando. E eu sei que, olha, você pode me julgar muito, muito mesmo. E olha, é ruim. E é uma coisa que eu quero parar muito. E se vocês, assim, psicólogos, ou sei lá, gente que entende sobre essas coisas, comenta aqui pra mim, tá? Comenta o que eu faço. Dicas, coisas pra culpar a cabeça. E eu falo para adolescentes que tem, assim, gente, pelo amor de Deus, quase adolescente. Gente, tem até adulto que faz isso, tem até homem que tem esposa lá, deixa de fazer. Vocês não entenderam. Coisas pelo amor de Deus, né? Por favor. Então, não me julguem, porque tem homens que são assim. Tem mulheres invertidamente também que são assim, que largam seus maridos pra viver disso. Então, eu falo pra vocês, é ruim. É cansativo. É uma coisa que eu chegava na escola sozinha, eu quero ir embora. Eu não quero mais. Eu tô cansada. Gente, eu cheguei a tirar zero. De verdade. Eu chegava a tirar 0, 1,0, 0,1, 0,0 na escola porque eu só pensava naquilo. Era fadigamente horrível. Era uma coisa que... Tá até seco o lábio, tá? Achando que eu tô falando. É uma coisa que... Eu tô nervosa, mas é horrível. É uma coisa que tu vê uma vez... Vocês podem me dizer. Aí, adolescentes. Pode comentar aqui, tá? Porque adolescente com adolescente, acho que não tem problema, né, YouTube? Só que fala em siglas, pelo amor de Deus. Comentar, eu não cancelo comentar no YouTube. Gente, pode comentar aí, adolescente. Quem é que não passa por isso? Pode comentar. Qualquer adolescente que passa por isso. Qualquer adolescente que vê. Tem até adolescente que vê. E gente, eu tô dando... Não adolescentes. Crianças. Eu tô dizendo crianças que saiam disso. Tipo, gente, crianças de 5, 6, 7 anos, 10 anos. Saiam desse vídeo porque não é pra vocês. Eu tô falando de adolescente. Adolescente e pais. É aviso para pais e adolescentes. Eu digo porque o que eu tô falando? Eu tô falando que porque eu passo por isso. Eu sei como é ruim. Tem gente que gosta. Tem adolescente que gosta, mas cansa. Se você dizer que gosta, mas não cansa em qualquer minuto, é horrível, horrível. Porque, mas porque cansa, que não sei o que, é tão bom. Vocês podem falar qualquer coisa, adolescente, pode falar qualquer coisa, mas é horrível. Eu sendo menina, porque tem homens que, meu Deus, rapaz, adolescente que, meu Deus, homem assim, não julgando ninguém, mas tudo bem. Mas é ruim. Primeiramente, gente, eu perdi a minha fazendo isso. E é horrível, porque eu sonhava
Nossa, casando, eu pensava em lua de filhos. Vê se aconteceu. Não, eu tenho 16 anos, eu ainda passo por isso, eu tô avisando vocês, porque é horrível. Horrível. Gente, é uma coisa fadigante. Eu chegava na escola, eu simplesmente sentava na cadeira e ficava assim. Hora de ir embora, eu não prestava atenção na aula, não escutava, eu não conseguia fazer os exercícios, eu tirava 0. Gente, eu tirava horrível. Eu acho que até hoje, se eu estar na escola eu continuar assim, eu tiro. Não, graças a Deus, não quero continuar, eu quero parar, eu tô tentando ocupar a cabeça com qualquer coisa. Menos telefone, menos isso. Pelo amor de Deus. E eu digo pra vocês, pais e pais que sofrem com filhos assim, pais que sabem que filhos fazem essas coisas, pais que não tem como proibir telefone, que não tem como, que pode ir na casa de amigo, ver, tem até amigo que coopera com isso. Gente, todos que pai ou mãe ou adolescente passa por isso. Tem adulto que passa por isso, mas simplesmente eu tô falando mais para pais. Pais que passam por isso. Gente, olha, proibir telefone é a pior coisa que tem. Porque, mas se eu proibir o telefone dele, ele não vai ver. Gente, como é que ele não vai ver? Como que ele não vai ver? Se ele pode ir pra casa de amigo que vê? Se ele pode ir pra qualquer lugar que tenha telefone? Ele pode ir pra qualquer lugar que tenha amigo, namorada? Não sei. Mas não adianta. É uma coisa que meus pais também falaram pra eles mesmos. Não adianta proibir o telefone, vai fazer do mesmo jeito, se dá, vai fazer, se não dá, vai chorar. Se não dá, não vai fazer nada, vai discutir, vai brigar. Eu era assim, eu brigava quando eu não tinha. O telefone pra mim, o meu vício. Foi desse jeito. Eu simplesmente, se eu não tinha telefone, eu simplesmente eu brigava com a minha mãe, eu chamava de tudo, eu chamava de... Nunca chamei. Mas... Olha, eu chamava de tudo, gente. Eu mandava ela até tomar naquele... Porque quando eu não tinha era assim. Era horrível. Era uma coisa que, tipo, tu precisava. Era uma coisa que tu... Tipo assim, tinha gente que me chamava pra brincar. E eu não ia. Eu não ia brincar. O que eu ia fazer? Ia se trancar dentro do quarto. Satisfazer o meu vício. Era isso que eu ia fazer. Eu me trancava dentro do quarto, eu fazia. Gente, meus irmãos, me diga que eu falava eu tudo, mas tinha vezes que meus irmãos queriam falar comigo. E eu tava naquilo, né? Assim, e vendo. E nisso, que eles me pegavam, assim, tipo, não pegavam, mas meio que eu tinha que me cobrir, eu tinha que botar um monte de roupa, fingir que eu tava com roupa, botar a roupa bem rápido. Eu tinha botado até a roupa do lado do avesso, tinha que eu saia do quarto com a roupa do lado do avesso e me falava assim, ó. E ela já sacava que eu tava fazendo aquilo ali, porque tinha de vez em quando que ela gravava. Tinha vez que ela gravava e chegava assim, ó, dentro do quarto, abria, eu tava dentro do quarto. E aí eu dou aviso pra vocês, fica o aviso. É ruim, gente, chegou, então fala um pouco mais baixo. É muito ruim, é horrível. E é uma coisa horrivelmente. E fica por aqui. Fica bem chato. Beijo, amor. Aviso para os pais, não deixe seus adolescentes fazer essas coisas, tá bom?